Boa noite a todos, obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui na nossa 7ª edição do Papo Aberto com Majesc. E hoje a gente tem como tema os políticos não são todos iguais. E também ainda a gente vai aproveitar para fazer uma breve prestação de contas semestral do mandato, que é uma coisa que habitualmente eu faço, até porque está ligado com o nosso assunto principal. Então assim, quem de nós já não ouviu, ou às vezes até falou, né, que todos os políticos são iguais, que ninguém presta, que todo mundo é ladrão, que ninguém vale nada, que odeia política, odeia políticos. Até tem um caso que na semana passada eu estava pensando sobre isso. Estava estacionando meu carro lá no centro, eu moro no centro de Vitória, e aí estava estacionando, lá tem rotativo, e eu precisava de uma informação lá sobre o aplicativo, e tinha um daqueles funcionários, né, da empresa que é do estacionamento, e eu fui conversar com ele, e aí veio uma pessoa conhecida, né, me cumprimentou e tal, dizendo que gosta do meu trabalho, e perguntou para o rapaz assim: você conhece ele? Aí ele disse: não conheço. Ele disse: esse aqui é o deputado Sérgio Majesc e tal, faz um bom trabalho lá na Assembleia e tal. Aí o rapaz: não conheço. Eu disse: nossa, mas como você não conhece? Não conheço. Ele disse: eu não gosto de político, eu não gosto. Era um rapaz ainda muito novo. E aí eu fiquei pensando assim é uma parte considerável da população que não quer saber de política, que acha que todo mundo é igual, que ninguém vale nada e tal. E isso não é verdadeiro. Agora, assim, por que isso se tornou um verdadeiro clichê hoje em dia, né? Das pessoas repetirem com tanta frequência que os políticos não prestam, que ninguém vale nada, que é todo mundo igual. Nos últimos anos, aqui no Brasil, e não é só no Brasil, isso tem ocorrido em outros países também, há assim, uma tentativa de demonização da política e dos políticos, né? O tempo inteiro as pessoas estão falando mal dos políticos e da política. E de onde é que isso vem, né? Assim, como isso tomou corpo? É claro que a parte dos políticos tem culpa nisso, com certeza. Mas há também, e aqui eu já disse isso uma vez, eu volto a frisar, né? Eu sou uma pessoa que eu defendo muito a liberdade de imprensa. Mas qualquer setor, assim como políticos e qualquer setor, também precisam ser criticados. Assim como a imprensa critica, ela também pode ser criticada. A diferença é você achar que a imprensa não pode fazer o trabalho dela. Claro, pode e deve, e muitas vezes cumpre um papel importante. Só que assim, você já notou que na maior parte das vezes, quando se divulga algo, de uma forma geral, é sempre generalizando, assim, os políticos brasileiros não gostam, os políticos brasileiros são isso, os políticos, os deputados, ou então quando aprova ou desaprova algo, né, dizem os deputados aprovaram, sem colocar claramente quem aprovou, os deputados quem? Foram todos? E quem não votou como? Por que não votou? Então, assim, isso é muito importante, fazer essa diferenciação. Então, a população ela nunca vê na diferença. Porque, assim, primeiro que boa parte das pessoas, elas ouvem a manchete ou leem a manchete nos jornais ou no site de notícia e não leem a matéria por inteiro. Então, quando está escrito lá, os políticos, os deputados, é como se fosse todo mundo. Então, assim, nunca está escrito assim, a maioria dos deputados, ou grande parte dos deputados, ou uma boa parte dos políticos, ou grande parte dos políticos. É sempre os políticos, os deputados, de uma forma bem generalizada. E isso leva, então, como não se vê ali a diferenciação, leva a uma parte da população a achar que todo mundo realmente é igual. E não são. Assim como em todas as outras funções, há uma parte que é boa e uma parte que é muito ruim. Isso acontece também em outras funções, só que assim, nenhuma outra função está tão exposta à crítica quanto os políticos, porque motivos óbvios, né? São representantes da população e tal, mas eles estão na berlinda o tempo inteiro. Então, essas críticas nem sempre elas são fundamentadas. E muitas vezes, também um motivo dessas críticas é o fato de que parte da população ela não consegue entender e nem acompanhar claramente como é que a política ocorre
o que é a política de fato, quem são os deputados. Olha só, eu poderia fazer um teste aqui com vocês que estão me assistindo agora, né? Então, assim, talvez alguns de vocês também dizem assim, a grande parte dos políticos não vale nada, ou os políticos não prestam, ou coisa desse tipo, né? E aí, assim, quantas pessoas sabem o nome de todos os vereadores da Câmara Municipal do seu município? De tal forma que ela saiba o que essas pessoas fazem, de onde elas vieram, o que elas defendem. Ou, por exemplo, se alguém perguntasse assim, você sabe citar o nome de, sei lá, 15 deputados estaduais? E quem são eles, o que eles fazem, o que eles defendem? Então, é claro que a maioria da população não tem tempo para ficar o tempo inteiro ali acompanhando tudo que todos os políticos fazem. Mas assim como a gente tem tempo para outras coisas, a gente tem que ter um tempinho mínimo para acompanhar um pouco mais o que acontece no mundo político, o que os políticos fazem, para a gente não cair na esparrela de continuar demonizando a política e os políticos. Por quê? Uma questão muito óbvia, pessoal. Assim, nada acontece sem a política. Tudo é fruto de decisões políticas. Portanto, não se pode prescindir da existência de políticos. Então, assim, o que a gente precisa fazer é melhorar a política e melhorar o nível dos políticos, né? Melhorar o nível da nossa representatividade. Porque hoje também, assim, quando a gente ver, né, assim, como os políticos agem, o que eles defendem, o que eles propõem, como é a ação deles diante do discurso que existe. Porque hoje eu vejo que, assim, antigamente não, quando eu sou antigo, mas enfim, quando eu era mais jovem, talvez muitos de vocês vão lembrar disso, assim, o político, quando vinha a ideia de político, né, então tinha o político que era o simpático profissional, né, aquele político que saía cumprimentando todo mundo, que na época de eleição ele subia o morro, pegava as criancinhas no colo, beijava as criancinhas, distribuía bala, etc. Então, assim, passava a ideia para uma parte da população de que aquela pessoa era uma pessoa muito boa, de que era um bom político, lá, enxerga todo mundo, pega na mão de todo mundo, etc, etc. Hoje, com as redes sociais e com a modernidade, talvez, assim, esse político, né, o simpático profissional, ele ainda existe, mas ele, talvez agora, um pouco em extinção, porque com a modernidade, com a tecnologia, se criou outras formas de tentar passar a ideia de que o cara é um bom sujeito, ou de que é um bom político, ou de que é uma boa pessoa. Então a pessoa cria um personagem, às vezes, ali, né? E faz o seu marketing pessoal. E eu tenho dito, eu já disse isso umas vezes aqui, né? Assim, como é que eu posso avaliar se uma pessoa é um bom vereador se eu não sei exatamente qual é o papel do vereador? O que o vereador tem que fazer? O vereador tem que fazer favor para as pessoas? Tem que dar dinheiro para as pessoas? Tem que empregar as pessoas? Não. O vereador tem que fiscalizar as contas públicas, tem que fazer boas propostas, né? Esse é o papel do vereador, assim como o deputado. O deputado precisa fiscalizar a execução do orçamento, né? O executivo, sobretudo, tem que apresentar boas propostas, tem que defender, sobretudo, defender coisas que são de interesse da população, né? Agora, não jogar para a plateia, mas defender com conhecimento de causa e defender isso de uma forma geral. Hoje, ainda, as pessoas, por exemplo, a gente vê, assim, uma pessoa falar assim, olha, fulano é um excelente prefeito. Nós temos exemplo aqui no Espírito Santo, assim, mas por quê? Porque fulano é muito simples, fulano anda de bicicleta, fulano cuida do jardim, fulano come marmita junto com os peões, fulano ajuda a pintar o muro da cidade. Mas olha só, a função de um prefeito não é nada disso. Eu não posso confundir uma pessoa simpática, uma pessoa simples, etc., com um bom administrador. Assim como não posso confundir, né, uma pessoa simpática, uma pessoa muito legal, uma pessoa muito solidária, e isso significar que essa pessoa é um bom deputado, um bom senador, ou um bom governador, enfim. Então, assim, a gente tem que saber separar e analisar as coisas
com o cérebro, né? Analisar com o cérebro e com o pensamento, e não analisar as coisas, assim, muitas vezes, com o coração, né? Assim, de achar aquilo muito bonito, muito legal, etc. A gente tem que ser racional. Da mesma forma que se você pensar assim, como você escolheria um bom profissional para trabalhar para você, se você fosse um empresário, ou se você tivesse uma loja, ou se você precisasse, por exemplo, de uma empregada doméstica na sua casa, quais as qualidades que você precisaria? Você não poderia confundir, por exemplo, olha, eu preciso de uma boa faxineira na minha casa. Então, assim, uma boa faxineira que vai fazer o quê? O que eu quero que ela faça? E eu só vou poder avaliar se ela é boa ou não, se ela está fazendo aquilo que é a função dela. Eu não posso avaliar a faxineira se dizendo assim, ela é uma excelente faxineira, ela é muito simpática, muito agradável, etc. Mas assim, eu preciso de alguém que faça uma faxina boa, e não de alguém que seja simpática e agradável. Tudo bem, se ela for simpática e agradável, tanto melhor. Mas a minha avaliação tem que ser do trabalho dela. Então as pessoas também vão confundindo muito a função, né, assim, do que é, o que deveria ser um bom deputado, um bom senador, um bom prefeito, um bom governador, com aquilo que é mais emotivo, que é mais emocional, do que aquilo que deveria ser visto muito mais de uma forma racional. Então é isso. Alguém está dizendo aqui que o judiciário custa 100 bilhões por ano, né? É um poder realmente muito caro, né? O ex-juiz Sérgio Moro também contribuiu para isso, deve ter falado do custo do judiciário. A Operação Lava Jato, que eu defendo, ela teve uma importância grande, mas sem sombra de dúvida que, em parte, também ajudou a contribuir para essa ideia de que o mundo político generalizado não é bom. A Aline está dizendo que adora o Centro de Vitória. A Maria Perpétua diz que ela acompanha o candidato a vereador dela. Isso é ótimo, né? Tem que acompanhar mesmo, é fundamental. Bom, nós precisamos então discernir essas funções para a gente poder, né, ter uma avaliação. E aí, hoje, assim, como é que a gente consegue atrair para a política boas pessoas? Porque, assim, a rigor, assim, as pessoas têm medo até de entrar na política, né? Por quê? Eu tomo por mim, né? Eu fui professora, né, de sala de aula por mais de 30 anos, então quando eu decidi entrar na política, uma das questões que quase me fez desistir de me candidatar é que eu ficava pensando assim, olha, tanto a generalização que, assim, se eu entrar na política também vão tentar me colocar na vala comum, né? Assim, e também vou ser chamado de ladrão, também vou ser chamado de desonesto, porque isso é o que falam de todo mundo. Então, hoje, a gente precisa, de alguma forma, porque, como eu disse, não se prescinde da política, de valorizar os bons políticos e a parte boa da política. E o bom político nem sempre é aquele que vai falar o que você quer ouvir, vai fazer aquilo que você quer que ele faça. Porque, às vezes, assim, dentro da questão política, não dá para você atender às expectativas individuais das pessoas, né? Então, a gente tem que ter essa compreensão. Mas a gente precisa estimular que boas pessoas entrem na política. Ano que vem tem eleições novamente. É fundamental que as pessoas bem intencionadas, que elas tenham interesse em se candidatar a deputado, a vereador, a prefeito, a governador, a presidente, porque carecemos muito de boas pessoas e que sejam firmes. Porque, assim, é um mundo muito difícil. Então, você entrar na política e ser firme nas suas convicções, ser o mais coerente possível, né? Claro que muitas vezes a gente precisa ser pragmático também na política. Isso não é fácil. E você vai ser perseguido, como eu sou, por exemplo, e você vai ser combatido. Mas, assim, e se a gente tiver cada vez mais pessoas dispostas, né, a fazer um bom trabalho, a fazer um trabalho republicano, a fazer um trabalho coadunado com os interesses da sociedade? Devagar a gente vai mudando, ninguém vai conseguir mudar nada sozinho, mas a gente tem que começar. Então, assim, uma das questões que eu mais pensava ao me candidatar é como, assim, como você ser um político e se manter firme nas suas convicções
e lidar com essas críticas infundadas e essa generalização que existe sempre de tentar colocar todos os políticos na mesma vala. Então a gente precisa enfrentar isso e tentar encontrar, né, nos setores, tanto na política quanto em outros lugares, pessoas bem intencionadas para você ir unindo força. Isso é fundamental. E não se deixar cair por discursos vazios. Sempre que um político disser assim, eu defendo isso, eu defendo aquilo, a gente tem que fazer cortes públicos, tem que fazer corte de gastos, analisa o que ele faz do mandato dele. Se no mandato dele ele faz isso. Olha só, existem muitas coisas, pessoal, que eu não posso fazer como deputado, porque eu não posso fazer sozinho, porque não é da minha alçada fazer, legalmente eu não posso. Agora tem tantas outras coisas, sobretudo na questão daquilo que me afeta diretamente, que eu posso fazer independente de se outros estão fazendo e que eu posso fazer independente de uma lei mudar isso ou não, que é reduzir gastos. Porque hoje, por exemplo, quando a gente fala do mundo político, né, alguém citou aqui o judiciário como um poder extremamente caro. Dos três poderes, sem sombra de dúvida, é o mais caro de todos. Mas os outros não são baratos, o legislativo e o executivo não são baratos. O legislativo federal, por exemplo, brasileiro, ele é o segundo mais caro do mundo. Ele só não é mais caro do que o Congresso americano. As assembleias legislativas não são baratas. Por exemplo, se diz assim, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo é uma das mais econômicas do país. Mas poderia ser muito mais. E tem coisas que tanto deputados estaduais, quanto senadores, quanto deputados estaduais e até vereadores podem fazer para economizar dinheiro. Então, assim, por exemplo, aqui na Assembleia, cada deputado pode ter até 19 assessores, que eu acho um número exorbitante. Eu, particularmente, não posso julgar pelos outros. Então, assim, ter um número mais reduzido de assessores depende de mim. Eu não dependo de ninguém para isso. Eu posso fazer. Como eu fiz. Eu me lembro que quando eu me elegi a primeira vez, a TV Gazeta me chamou para uma entrevista. Eu e um outro deputado. Logo no outro dia, ou 2 dias depois que saiu o resultado da eleição. Então, uma das questões que o repórter falou, e naquela época podia ter 18 assessores, porque depois aumentou aqui para 19. Então, uma das coisas que o apresentador me perguntou, perguntou a nós dois, né, eu e o outro deputado, se a gente achava que 18 assessores era necessário. E eu disse que não era. E naquela época ele disse assim, e você acha que quantos? E eu falei assim, olha, eu acho que assim, 10 ou 11, no máximo, eu acho que sairia de bom tamanho. Hoje eu tenho 6, eu tenho um processo seletivo em andamento, eu preciso contratar outra pessoa, mas assim, então isso, eu economizei um grande volume de dinheiro nesses anos que eu estou aqui, e isso dependeu de mim, eu não dependi de mudanças de leis e tal. Então, tanto o executivo quanto os outros poderes e instituições, elas não precisam de leis para fazer isso. Você pode fazer. É claro que, quando a gente fala dessas economias, eu não posso destinar isso para lugar nenhum, né? Mas é didático. É mostrar que é possível você ser um parlamentar mais barato. Nós não podemos ter parlamentares tão caros quanto nós temos no Brasil, né? Então, assim, nós, nesses últimos anos aqui que eu estou aqui, tanto somando o primeiro mandato com o segundo, eu consegui economizar mais de 3 milhões de reais. Então, assim, olha só, 3 milhões de reais, tá aí, mas isso foi em 6 anos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Só esse semestre desse ano, eu consegui economizar aproximadamente 290 mil reais. Isso é muito dinheiro. Então, assim, como nós economizarmos e destinarmos esse dinheiro depois, né, um acordo com o executivo, por exemplo, que esse dinheiro vá para um hospital, que esse dinheiro vá para uma escola. É claro que, como eu falei, eu não posso destinar, eu não posso dizer assim, olha, fui eu que economizei esse dinheiro e eu quero que esse dinheiro agora vá para as escolas, vá para o hospital, vá para, enfim, para instituições de caridade. Eu não posso fazer isso. Mas eu estou demonstrando, através da minha ação, que não depende da ação de ninguém, só depende da minha vontade de fazer, que é possível fazer. E isso que é importante, né? Nós precisamos
colocar aquilo que eu posso fazer sem que eu precise de outras pessoas fazendo também e sem que eu precise de uma lei para me obrigar a fazer isso, né? Isso não tem necessidade. Então, assim, nesses anos, como eu disse antes, né, assim, em 6 anos, né, que eu estou aqui, no primeiro mandato e nesse segundo, eu economizei mais de 3 milhões e 200 mil reais. Grande parte dessa economia, ela se deve, eu tenho que anotar, eu tenho que olhar aqui nos meus, nas minhas anotações para eu para dar os números corretos, né? 42% disso é economizado por causa do número reduzido de assessores. O restante com outras questões, como gasolina do carro, passagem aérea, telefone, diárias, porque assim, uma coisa que é importante, a Assembleia Legislativa, eu já disse, eu sempre faço questão de frisar isso, né? Que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, assim como outras, ela merece críticas também, mas tem coisas que a população desconhece. Muita gente acha que aquilo que acontece no Congresso Nacional acontece aqui também. Então, nós, deputados aqui, nós não temos plano de saúde, nós não temos, por exemplo, se eu viajo, se eu for para o norte do estado, não tem direito à diária, não tem aposentadoria especial, não tem nada disso. E não tem que ter mesmo. Então, nesse ponto, a Assembleia do Espírito Santo é uma das poucas do país que essas regalias para deputado não tem mesmo. Então, assim, muitas vezes se confunde aquilo que acontece lá, né, que os deputados federais têm direito, e achar que aqui os deputados estaduais também, e aí isso não procede, tá bom? Aqui, pessoal, tem outras questões. A Maria Perpétua diz que precisamos de deputados que atentem pelos profissionais da educação e segurança pública, com certeza. Assim, da educação, eu acho que eu faço um bom trabalho, né? Assim, e é sempre que eu posso, atuo nas outras áreas também. A Clícia, boa noite, Clícia, obrigado por estar participando, minha amiga, minha ex-aluna. Não basta ser gente boa, precisa ser competente. Exatamente aquilo que eu falei, a gente não pode confundir o trabalho de um político achando que, né, a simpatia é exemplo de competência, porque não é. E a Mara também, minha amiga lá do centro, você acredita que a não obrigatoriedade do cidadão ir às urnas votar pode melhorar na escolha de melhores políticos? Olha só, você sabe que sempre me perguntavam isso, me lembro quando a gente discutia sobre questões como essa em sala de aula com alunos do terceiro ano e pré-vestibular, os alunos sempre perguntavam se eu achava que a não obrigatoriedade de votar poderia melhorar. Eu acho que não. Eu acho que não, e eu desconfio muito que se a gente acabar com a obrigatoriedade, talvez a emenda fique pior do que o soneto. E já explico. Nós não temos essa maturidade. Então eu acho que hoje, se a gente desobrigasse das pessoas votarem, parte da população que tem um certo, vamos dizer assim, um certo nível de consciência também deixaria de votar. E aí, quem não deixaria de votar? Aquelas pessoas que votam por obrigação. Por exemplo, aqueles que devem favor a um político, aqueles que são de um curral eleitoral, de um coronel de uma determinada região, essas pessoas continuariam votando. Então, eu acho que isso poderia aumentar a chance da gente até piorar a qualidade dos políticos, uma vez que as pessoas que devem favor político ou que de alguma forma são compradas com toma lá da cá, elas continuariam votando. E podia ser que parte daquelas pessoas que tem um nível maior de consciência e não entram nesse jogo de negociar voto, poderiam deixar de votar. A Edira está pedindo para deixar o tema da live fixado no vídeo. Tá joia, nós vamos fazer isso na próxima. Hoje não dá mais, mas nós faremos na próxima, tá bom? Eu queria agradecer a participação aqui da Eliane, do Ricardo, do Thiago, da Eliana, do Ronan, do Zanata, da Yamara, da Lu, da Aline, da Márcia, da Cristina. Um abraço, Cristina, você falou que ia participar e está aí mesmo. Obrigado, Cristina. Do Bidu, que é meu primo, um abraço, obrigado pela participação de vocês. Então, olha só, pessoal, ainda falando, assim, prestando conta ainda da questão do meu mandato, a questão da economia, né?
Nós temos trabalhado desde o começo com projetos muito vinculados à área da educação, do cuidado com o dinheiro público, da transparência, da inclusão de pessoas com deficiência e meio ambiente. E, assim, você não tem como atuar em todas as áreas, você não tem como, deputado, você fazer isso, né? Então, assim, às vezes você tem que priorizar algumas em detrimento a outras que se você tentar abraçar tudo, você vai fazer tudo mal, na verdade, né? Então você tem que priorizar algumas questões e muitas vezes, claro que assim, você não mede a qualidade de um deputado pelo número de propostas que ele apresenta. Assim, um deputado, quanto mais projetos ele apresenta, melhor ele é. Você não tem como medir a qualidade de um deputado pelo número de propostas que ele apresenta. Essa produtividade não está diretamente relacionada com a qualidade do deputado. Agora, muitas vezes a gente apresenta propostas, e claro, muitas propostas, não só minhas, mas de vários deputados, que você apresenta e que não vão ser votados, ou que serão rejeitadas, ou que serão reprovadas na hora da votação. Não porque são ruins ou que são ilegais, muitas vezes porque há uma influência muito grande do executivo sobre o legislativo, nós já falamos sobre isso. Mas a gente não pode desanimar, porque às vezes você apresenta uma proposta e você já sabe que a possibilidade dela não ser aprovada é muito grande. Mas você precisa chamar a atenção da sociedade, você tem que jogar isso para o debate, a população tem que saber que isso está acontecendo, que isso é importante. É uma pena que na maior parte das vezes a população acaba não se envolvendo suficientemente, né? Mas por isso muitas vezes é tão importante que a gente apresente propostas para que isso entre na discussão da sociedade, né? Para que a sociedade entenda esses problemas, entenda a necessidade daquilo, e a gente tem que ir tentando sempre, né? E nunca fugir disso. A Eliane diz: hoje se cobra tanto dos políticos, mas não sabe o papel do político realmente. Acho que criaram essa imagem de falar mal do político sem saber qual é o seu papel. Eu concordo plenamente, Eliane. Assim, não é só por isso que falam mal, né? Mas parte é por isso também, assim, por desconhecer o verdadeiro papel de cada um, né? A Fernandinha disse que é minha fã. Obrigado, Fernandinha. Um abraço para você. Obrigado. Aline, obrigado por você ter vindo à política. Além de técnica, é preciso de boa moralidade. Valeu, Aline. Obrigado, eu agradeço. A Rita de Cássia: olha a máquina do Estado hoje. Para que um secretário e um subsecretário têm direito a carro oficial? Olha só. Pois é, mas eu acho que, Rita, eu acho que o problema nem é o carro oficial. O carro oficial é o custo menor. Assim, o custo gigantesco mesmo é da quantidade de gente que tem trabalhando em cada secretaria, por exemplo, em cada departamento, e aí vão criando diretoria de não sei o que, direção não sei o que, gerência de não sei o que, e vai embora. Então, assim, essas questões são as questões que mais pesam, porque quando você olha assim, o maior gasto do Estado, assim como o maior gasto da Assembleia Legislativa, o maior gasto do Judiciário, é com pessoal. É claro que você precisa ter pessoal, mas assim, esses gastos são exorbitantes e muitas vezes acabam sendo desnecessários. Assim, será que nós precisamos da quantidade de funcionários que tem na Assembleia Legislativa? Precisamos da quantidade de funcionário que tem em cada uma das secretarias? Por isso, quando a gente entra na questão da reforma administrativa, que é tão polêmica, a gente vai ter um papo aberto com a Jéssica ainda falando sobre a questão da reforma administrativa, a reforma administrativa ela deveria começar por aí. Assim, vamos fazer um diagnóstico de quantos funcionários são necessários efetivamente para cada instituição, para cada poder, para cada setor. E a partir daí você começava a enxugar de baixo para cima, ou seja, ou de cima para baixo, né? Para que a gente pudesse abrir mão desses gastos muito grandes e sobrar dinheiro para investimento, né? Hoje você vê, começa pelos municípios. Boa parte da arrecadação dos municípios, às vezes, não dá para pagar a mão de obra né, que tem nos municípios. Então nós precisamos rever essa questão e por isso eu falo que a reforma administrativa deveria começar por aí, certo? O Bidu está perguntando se é verdade que vereador com boas intenções para o povo sofre ameaça ou tem um trabalho atrapalhado por vereadores mais velhos. Olha só, Bidu, é muito difícil eu poder afirmar isso, assim, né? Eu nunca fui vereador, nunca participei de uma Câmara e tal,
Mas assim, o que a gente pode dizer, e isso não é só nas câmaras de vereadores, mas também na Assembleia, que quando o prefeito tem por exemplo, numa Câmara de Vereadores, como o prefeito tem a maior parte dos vereadores como base aliada, fica muito difícil para os demais trabalharem. Isso é verdadeiro. Como aqui, muitas vezes, na Assembleia. Como o governo tem a maior parte dos deputados na base aliada, muitas vezes você fazer avançar uma proposta sua, né, que é de interesse da sociedade, mas não é de interesse do governo, acaba sendo muito difícil mesmo. Nesse aspecto, isso é verdadeiro. Tá bom? Ainda, pessoal, voltando à minha prestação de conta, então nesse inteirinho, né, que eu estou aqui, eu tenho me dedicado bastante também à questão da educação, e a gente tem, para defender a educação, eu tenho feito visitas às escolas, nós visitamos mais de 270 escolas da rede estadual, né? Por quê? Para você falar com propriedade, muitas vezes, para você fazer uma defesa, para você fazer propostas, nada como conversar com aqueles que estão diretamente ligados à questão. Então, assim, ir lá, ver a escola, ver como as coisas se processam ali, como as coisas estão acontecendo naquele ambiente, é fundamental. Então, a gente tem feito isso muitas vezes e continuamos fazendo, né? Amanhã mesmo tem mais uma visita agendada e é um trabalho que nós fazemos continuamente, porque visitar essas instituições nos dá respaldo para defender aquilo que a gente defende, ou mesmo muitas vezes ter que fazer denúncias, né, e fazer cobranças ao governo, né? Isso é muito importante. O professor Roberto Martins, grande professor, foi meu colega de trabalho, foi vereador de Vitória, fez um grande trabalho na Câmara de Vereadores de Vitória, é um vereador que com certeza está fazendo falta para o município de Vitória, assim como eu, fez um trabalho esplêndido na área de educação. Concordo com o exemplo didático, mas o ideal seria uma resolução reduzindo os cargos comissionados na Assembleia. Na Câmara de Vitória eu consegui, mas arquivaram. Aqui, o Roberto, nós já tentamos várias vezes, tá? Se não me engano, ainda tem um projeto meu tramitando, mas sempre ele é arquivado antes de votar. Eu já apresentei várias vezes projeto nesse sentido, né, de redução, sobretudo do número de assessores de gabinete, né, assessores de gabinete, porque é uma proposta que eu posso falar com propriedade, posso fazer com propriedade, porque é algo que eu faço. Então, eu não estou jogando para a plateia, né? Eu estou fazendo algo, eu estou propondo algo que eu mesmo faço, porque isso é muito importante. Então, nós já tentamos também, muitas vezes aqui, já foi arquivado várias vezes também. Então, é isso, Roberto. E lembrando, assim, um abraço para você e com certeza você faz falta na Câmara de Vitória. A Elisângela diz que é sempre um prazer acompanhar esses diálogos proporcionados por mim. Obrigado, Elisângela. Obrigado mesmo. Um grande abraço para você. A Monique, você é altamente necessário no Legislativo. Precisamos de mais magésticos. Obrigado, Monique. Obrigado. Não necessariamente magésticos, mas mais pessoas comprometidas, né? Eu acho que em todos os setores a gente precisa. André diz aqui, excelente trabalho, um exemplo. Obrigado mesmo. Sérgio Rodrigues, concordo com você, o voto por troca de favor aumentaria bastante. Ele está se referindo à questão se fosse proibido não, se fosse, se a gente criasse uma forma aqui do voto não obrigatório, né? É isso aí, Sérgio. Deve ser o Sérgio Rodrigues, que é professor de Geografia também, já fomos colegas. Obrigado pela sua participação e obrigado pela colocação aqui. Tá bom? Então, pessoal, assim, de uma forma geral, a gente tem que, assim, e hoje a gente cria canais para tornar a população mais informada. Por exemplo, se você quiser saber detalhadamente, por exemplo, todos os projetos que eu apresentei, todas as propostas, como essa economia que eu disse é feita, todas as escolas que eu visitei, o nosso site tem todas essas informações. Qualquer pessoa pode acessar lá, sergiomagesic.com.br, e tudo está lá, né? Inclusive, a pessoa pode mandar até sugestão de projeto por lá,
ou alguma crítica, alguma sugestão, enfim, ela pode ter conhecimento de tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Então hoje, assim, existem formas de se acompanhar melhor o trabalho de um político do que existia antigamente. Eu sempre falava isso na sala de aula. Antigamente, você não tinha internet. Então, assim, como é que você sabia o que os políticos estavam fazendo ou como você acompanhava o trabalho deles? Só se você conhecesse o político, por exemplo, eu era lá de Santa Maria de Jetibá. Só tinha jornal, a Gazeta e a Tribuna, a TV Gazeta, a TV Tribuna. Então, se eles não noticiassem, eu não ficava sabendo de nada. Hoje não, através da internet você fica sabendo de muita coisa. É claro que nós temos que cuidar, pessoal, porque a internet também virou um verdadeiro inferno, né? Então a gente tem que ter a capacidade de filtrar também as coisas que são jogadas ali, porque há muita inverdade, há muita mentira e tal, mas há possibilidades muito significativas da gente saber hoje qual é o trabalho dos deputados e o que eles fazem. O Bruno Sirtoli, obrigado Bruno, prazer estar recebendo aqui a sua contribuição. Hoje vi a reportagem sobre a economia do seu gabinete, 3,2 milhões. Imagine se todos os poderes fizessem essa reflexão quanto à eficiência e produtividade, quanto seria a economia. Só a gente pensar assim, né? Assim, por exemplo, se aqui na Assembleia, se todos os deputados tivessem feito uma economia parecida, quanto a gente teria economizado nesse tempo? Agora você imagina, assim, em cada secretaria, no Congresso Nacional, em cada ministério. Por isso que eu digo assim, há um volume de dinheiro, as pessoas se ligam muito na questão da corrupção, que é um gravíssimo problema, né? Que nós continuamos enfrentando, se duvidar está aumentando novamente e tal. Mas para além disso, existe um volume de dinheiro no Brasil que é jogado fora todos os anos, legalmente. É imoral, imoralmente, mas legalmente. As pessoas estão cometendo crime nenhum. Elas estão fazendo uma coisa que a lei dá direito a elas a fazer. Mas é imoral perante a tudo aquilo que a gente vive. Por isso que eu falei. Quando a gente fala de discurso e prática, e o Paulo Freire dizia isso, né, que o nosso discurso e a nossa prática tem que ir caminhando as duas para o mesmo lugar, até que aquilo que eu fale seja aquilo que eu faço realmente, né? Então eu não posso ficar falando de economia de dinheiro público, pregando que a gente precisa fazer uma reforma administrativa para economizar, né, o dinheiro do contribuinte, se eu podendo economizar o dinheiro do contribuinte, eu não faço isso. Então é fundamental que eu faça, que eu dê o exemplo, né? Isso é fundamental, né? Então é isso aí. A Rita diz, eu tive um subsecretário que iria trabalhar com carro próprio e do trabalho ele usava o carro oficial. Tenho orgulho de ter trabalhado com ele. Com certeza, sim. Por exemplo, aqui na Assembleia tem um carro a serviço do meu gabinete, mas assim, no dia a dia eu uso o meu carro, eu não posso usar esse carro como se fosse meu carro particular, como se ele tivesse a meu serviço 24 horas por dia. Então esse carro só é utilizado em ocasiões muito específicas. Por exemplo, se eu vou lá num compromisso como deputado lá em Ecoporanga, lá em Barra de São Francisco, no sul do estado e tal, então eu preciso que alguém me acompanhe e aí um uso desse carro. Agora, fora isso, não uso de forma nenhuma. Eu venho trabalhar com o meu carro, eu viajo com o meu carro. Às vezes, por exemplo, minha família é de Santa Maria de Jetibá, às vezes eu tenho compromisso lá, um compromisso como deputado, e vou aproveitar para visitar a minha família. Eu vou com o meu carro particular, né? Mesmo que eu estou indo com, né, a serviço e tal, mas para não confundir as coisas, né? Então, esse cuidado é fundamental. Cuidado com a coisa pública. Eu não posso achar, né, que as coisas que em tese eu tenho direito de usar, elas são minhas, né? E eu não posso usar isso de uma forma patrimonialista, né? Como se esse carro fosse meu, como se eu pudesse ir ao supermercado com ele, como se eu pudesse ir à igreja com ele, eu pudesse visitar meus pais com ele. Eu tenho que ter esse discernimento. E mais uma vez eu volto àquilo que eu falei no começo, né? Eu não preciso de uma lei para isso. Eu tenho que saber, como agente público, né, como representante da sociedade, que essas coisas eu posso fazer independente de qualquer coisa. Tá bom? Meu boa noite ao Jonas Martins, que está participando pelo Facebook também, a outras pessoas que entraram. Obrigado pela participação de vocês. Bom, pessoal, então assim, por hoje é essa nossa discussão, assim, as nossas reflexões, né, e uma satisfação do meu trabalho aqui também.
Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Se puderem divulgar para os amigos de vocês, né, que a gente toda terça-feira faz essas lives com temas normalmente ligados à política, mas não necessariamente só, nós agradecemos. Olha só, e também amanhã, pessoal, amanhã, 4 de agosto, quarta-feira, 19 horas, ao vivo pela TV Assembleia e pelo YouTube da Assembleia, nós vamos fazer uma audiência pública sobre a importância dos grêmios estudantis. Então, assim, se você puder divulgar também, está lá na nossa página, tanto no Instagram quanto no Facebook, se puder divulgar para as pessoas que você conhece, isso é importante. Boa noite, Luciano Cabalini também entrou. Boa noite, Luciano, um prazer que você esteja aqui. Então, amanhã, 4 de agosto, uma audiência pública, 19 horas, pela TV Assembleia e pelo YouTube da Assembleia Legislativa, a importância dos grêmios estudantis, certo? Ainda aqui, a Tânia perguntando por que não se faz concurso público, é só contrato, será que não é para criar vínculos? Olha, essa falta de concurso público tem dois motivos, né? Você não tem concursado e aí você pode, né, usar esses cargos como bem entender politicamente. Então, não tem isso. E hoje também há uma preocupação de criar uma despesa permanente. Então, muitos prefeitos e deputados tentam evitar criar despesas permanentes. Rita, o que você acha das escolas militares? Precisamos de muitos exemplos como vocês. Eu já falei sobre essa questão das escolas militares. Eu acho que não é o caminho para melhorar a educação. Todos nós sabemos que se a gente cumprisse o Plano Nacional de Educação e investíssemos efetivamente na qualificação de professores e das escolas, nós resolveríamos o problema. A Aline diz, é estrutural, o Brasil vive do dinheiro público e coloca a sociedade para pagar. Com certeza. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite. Obrigado mais uma vez. Aqui eu vou passar de novo o WhatsApp do nosso gabinete, é o 998170369. 998170369. Então, se você quiser entrar em contato conosco, mandar alguma questão, se comunicar com o nosso gabinete e tal, nós estamos à disposição, tá bom? Uma boa noite a todos e muito, muito obrigado pela participação de todos vocês e por estar acompanhando aqui as nossas conversas, ok? Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe a todos. Até logo.